minha linda, tudo bom? Mais uma semana se inicia pra gente, né? Final de semana tenho certeza que foi muito bom, feriado, todo mundo ficou com a família, já que a gente não pode assim, estar muito na rua ainda, né? Ainda existe o risco, o vírus ainda tá aí, mas aí, só de estar que eu chego do lar com a família já é muito legal, não é verdade? Em breve a gente vai voltar pra escola, se Deus quiser, em nome de Jesus. Nossa semana está se iniciando na terça-feira, porque ontem foi feriado. E aí, nós vamos iniciar a semana com a aula de matemática. Na aula de matemática passada, Tia Gil falou para vocês sobre a multiplicação sem reagrupamento, lembra? Então, eu vou dar um exemplo só para a gente relembrar, tá? Eu falei para vocês que a multiplicação sem reagrupamento, a gente pode demonstrar de algumas maneiras. Por exemplo, eu tenho 3 grupos, tá? 3 grupos com 11 pessoas. Eu tenho 3 grupos com 11 pessoas. É só um exemplo, certo? Significa eu dizer que eu tenho 11 vezes 3, tá? Eu tenho 11 vezes 3, certo? Como é que eu posso demonstrar isso na multiplicação sem reagrupamento? Eu posso dizer, separando por dezenas, que eu tenho 3 dezenas, né? Isso é a minha dezena aqui. Eu tenho 3, então 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Não é isso? Só que não são 3 vezes 10, são 3 vezes 11. Então, eu vou ter 3 vezes a minha unidade, que é 1. Então, aqui eu vou ter 1 nesse meio, aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 1. Então, eu tenho 11, 11 e 11 agora, né? Sem reagrupar, eu posso demonstrar desta maneira. Eu também posso demonstrar dizendo que eu tenho 11 mais 11 mais 11, que eu posso dizer, somando as minhas unidades, 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3, a minha unidade. Somando as minhas dezenas, 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Minhas dezenas. Então, eu posso dizer que 11 mais 11 mais 11 é igual a 33, né? Eu também posso demonstrar dizendo assim, que se eu tenho 11 vezes 3, eu tenho 10 mais 1 vezes 3, não é isso? 10 mais 1 é 11 vezes 3. Então, eu tenho 3 vezes 1, 3. Eu tenho 3 vezes 10, 30. Olha o sinal de mais. Se eu tenho 30 mais 3, eu tenho 33. Então, dessas maneiras, eu posso demonstrar a multiplicação sem reagrupamento. Hoje, nós vamos entender como é a multiplicação com reagrupamento, tá? Então, eu vou usar esse mesmo exemplo dos 3 grupos com 11 pessoas para a gente fazer a multiplicação com reagrupamento. Então, eu posso dizer agora que eu tenho 3 grupos com 11 pessoas, certo? Mas agora eu quero demonstrar com reagrupamento. Nós vamos separar por dezenas novamente, tá? Se eu tenho 3 grupos com 11 pessoas, significa dizer que eu tenho 11 vezes 3, né? A gente já sabe disso. Significa dizer também que eu tenho 3 dezenas, não é? Não são 11? Então, aqui, ó, novamente. 1, 2, 3. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho uma dezena, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Porém, eu também tenho 3 unidades, não é isso? Eu não tenho 3 vezes 1. 3 vezes 1, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu posso dizer, aqui com reagrupamento, que eu tenho 1, 2, 3, não é isso? 1, 2, 3. Eu tenho 3 unidades. E eu também posso dizer, representar, né, que eu tenho 3 unidades. Eu posso representar também com um número, mas o ideal é que a gente represente com um símbolo, tá? Então, com reagrupamento, eu vou colocar assim, dessa maneira. Primeiro as unidades, e depois, primeiro as dezenas, e depois as unidades todas juntas, dezenas separadas e unidades separadas. Então, assim eu estou fazendo com reagrupamento. Eu também posso demonstrar, vamos citar agora outro exemplo para vocês entenderem melhor. Eu vou apagar aqui, tá? Vamos dizer agora que eu tenho 4 grupos com 12 pessoas, certo? Então, significa dizer que eu tenho 12 vezes 4, não é? Se eu tenho 12 vezes 4, eu terei 4 dezenas, não é isso? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. E eu tenho 4 vezes o número 2, não é isso? Então, eu posso representar isso de duas maneiras. Como assim? Eu posso dizer que eu tenho 4, eu posso dizer que eu tenho 2 vezes 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, aqui eu tenho 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Mas eu também posso dizer que eu tenho 4 duas vezes, não é isso? Então, ó, 1, 2. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Então, assim, eu represento a minha multiplicação com reagrupamento. Mas eu também posso dizer que eu tenho esse total uma única vez. Porque, olha só, se eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2, significa que 2 mais 2 são 4, mais 2 são 6 e mais 2 são 8. Então, aqui eu tenho 8. Se eu tenho 4 duas vezes, eu tenho 4 mais 4. 4 mais 4 também são 8. Então, aqui eu ainda posso representar colocando uma única haste com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho apenas 8 unidades. Com reagrupamento é quando eu separo as dezenas das unidades. Sem é quando eu coloco uma ao lado da outra. Com, quando eu separo. Então, aqui, ó, eu separei todas as minhas dezenas. Se eu tenho 4 vezes 12, se eu tenho 4 vezes 12, significa dizer, olhando por aqui, que eu tenho 4 dezenas, não é isso? E que eu também tenho 4 vezes a minha unidade 2. Então, aqui, ó, agora a gente vai ver quanto é que vai dar isso aí, não é isso? Então, se eu tenho 10, mais 10 são 20, mais 10 são 30, mais 10 são 40. Então, aqui eu tenho 40. Aqui eu já sei que eu tenho 8. Então, 40 mais 8 serão igual a 48. Vamos colocar na escala de dezena e unidade. Então, eu vou colocar aqui a minha escala, que a gente já conhece. Aqui eu tenho uma dezena e aqui eu tenho uma unidade. Eu tenho 12, então eu tenho uma dezena, tenho 2 unidades.
Estou multiplicando por quanto? Por 4. Então, 4 também vem para cá, para um lugar da unidade. Aqui eu vou traçar e aqui eu vou colocar o sinal da multiplicação. Eu tenho 4 vezes 2. Significa dizer que eu tenho 4 duas vezes. 4 duas vezes a gente já sabe que é 4 mais 4, que é igual a 8. Não é isso? Se eu tenho 4 vezes 1, eu tenho 4 uma única vez. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 4 vezes 1 será 4. Significa dizer que 12 vezes 4 é igual a 48. Olha aqui, ó. O mesmo exemplo, tá vendo que eu dei? Pronto. Então, agora a gente já sabe como é que a gente faz a multiplicação com reagrupamento e como é que a gente faz ela sem reagrupamento. Lembrando que essas duas partes são os meus fatores, não é isso? Os meus fatores. E essa partezinha aqui é o meu produto. A gente já viu isso na aula passada. Essas duas partes são os meus fatores e essa partezinha de baixo é o meu produto, tá? Então, agora vocês já sabem como fazer a multiplicação sem reagrupamento e como fazer ela com reagrupamento, né? Muito bem. Vamos apagar, tá? Vamos apagar agora, porque tia Gil vai explicar para vocês a atividade de casa, tá? A atividade de casa está no livro de vocês de matemática, das páginas 166 até 168. Então, a atividade de casa está no livro de matemática, páginas 166 até 168. Então, na página 166, ele dá o exemplo da multiplicação com reagrupamento, que foi o que tia Gil fez aqui. Ele mostrou na primeira escala e depois ele mostrou ele separando as dezenas das unidades. Então, aqui ele dá o exemplo. Trocamos 10 cubinhos por uma barra, isto é, 10 unidades por uma dezena. Então, ele separou os cubinhos primeiro por dezena e depois separou as unidades. Aí, ele mostra aqui o exemplo que tia Gil deu, porque aqui ele está mostrando que são 13 unidades vezes 5. Então, tia Gil já mostrou esse exemplo para vocês, que eu coloquei, que a gente também pode fazer assim. Se são 13 vezes 5, eu posso dizer que isso aqui é igual a 10 mais 3 vezes 5, não é isso? Então, quando eu multiplicar 5 vezes 3, aqui eu vou ter um total, mais o total de 5 vezes 10. Depois eu vou somar os dois e vou ter o meu resultado, que é o mesmo resultado que daria aqui, tá? Então, o exemplo da página 166 que ele está dando é esse. Ele está dando a atividade para vocês fazerem. Depois, na página 167, na primeira questão, ele usa o algoritmo. O que é o algoritmo, tia Gil? É a escalazinha de dezena e unidade. Então, primeiro, ele pede para que você multiplique as unidades da questão. E depois ele dá outro quadro para você multiplicar as dezenas. Então, você vai pegar um número, vai multiplicar as unidades e colocar o resultado. E depois, na outra escala, você vai multiplicar as dezenas e colocar o resultado. E aí, você vai ver o resultado final, qual vai dar. Lembrando que a minha parte de cima são os meus fatores e a minha parte de baixo é o meu produto. E aqui ele pergunta quanto Oswaldo recebeu, que vai ser o resultado da continha que vocês estão fazendo, tá? Depois disso, ele dá 3 operações para que vocês coloquem, efetuem os cálculos abaixo. Então, ele vai colocar 4 vezes 16. E ele vai dar um quadro abaixo para que você monte essa operação e resolva ela, tá? Lembrando que você tem que colocar a dezena em cima e a unidade embaixo, né? Se é 4 vezes 16, é a mesma coisa que dizer que são 16 vezes 4. Quando você vai montar a conta,
Você tem que colocar a dezena na parte de cima e a unidade na parte de baixo e efetuar a operação, certo? Depois, na página 168, ele dá alguns problemas. Ele diz que Hélio, em uma fábrica de cadeiras para escritório, trabalha numa fábrica de cadeiras para escritório, sabendo que ele monta 22 cadeiras por dia. Calcule quantas cadeiras ele monta em 5 dias. Por dia, ele monta 22 cadeiras, tá? Na primeira continha, ele está perguntando quantas cadeiras ele iria montar em 5 dias. Isso aqui é em um dia, tá? Em um dia. Depois ele pergunta em 5 dias quantas cadeiras ele vai montar. E depois ele pergunta em 7 dias quantas cadeiras ele montaria. Então você vai pegar a quantidade de cadeiras e vai multiplicar pela quantidade de dias e vai ter o resultado, certo? Depois ele diz, 3 ônibus foram alugados para transportar turistas de um hotel até uma reserva florestal da região. Cada ônibus pode levar 46 passageiros sentados. Os turistas ocuparam todos os assentos disponíveis e ninguém foi transportado em pé. Quantos turistas fizeram esse passeio? Ora, se foram 3 ônibus e cada ônibus cabia 46 passageiros, vocês vão pegar a quantidade de passageiros e multiplicar pela quantidade de ônibus. E vão ter o total da quantidade que foram transportados todos os turistas. Também não tem mistério para fazer isso, né? E na 9ª questão ele diz, André recebeu R$ 74,00 por serviços de manutenção prestados a uma empresa. Por outros serviços, Bruno recebeu o triplo da quantia que André recebeu. E Lúcio recebeu o dobro da quantia que Bruno recebeu. Calcule a quantia em reais recebida por Bruno. Ora, André, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. André recebeu R$ 74,00, certo? R$ 74,00 foi quanto André recebeu, né? Aqui ele diz que Bruno recebeu o triplo da quantia que André recebeu. Gente, sabe, o triplo, gente, o triplo significa 3, tá? O triplo significa 3. Então, você vai pegar a quantia que André recebeu e multiplicar pelo triplo. Quanto é o triplo? 3. Depois, ele diz que Lúcio recebeu o dobro da quantia de Bruno. Então, depois que você souber o resultado de Bruno, que é o triplo de André, certo? Aqui é a quantidade de Bruno, que foi o triplo de André. Você vai pegar a quantidade de Bruno e vai ver o dobro, que será a quantidade de Lúcio. O dobro, gente, a gente já sabe que é 2 vezes, tá? Então, o dobro dessa quantidade aqui de Bruno, certo? O dobro da quantidade de Bruno será a quantidade de Lúcio, certo? Então, nessa questão, primeiro, você vai calcular a quantidade de Bruno, que foi o triplo da de André. O triplo quer dizer 3 vezes. Quando você tiver esse total, você vai pegar desse total e vai calcular o dobro, que será a quantidade de Lúcio. O dobro quer dizer 2 vezes, tá? Então, não tem mistério para fazer a atividade de casa, certo? Tá bem facinho, mas qualquer dúvida é só entrar em contato com a Tia Gil no privado, que eu esclareço, tá? Beijo, meus amores. Estou com muita saudade de vocês. Amo de paixão. Beijo.